No Saber Direito desta semana, o professor Fernando Brandariz fala sobre planejamento sucessório nacional e internacional. Os temas são a holding familiar, a sociedade de pessoas e de capital, a liquidação em uma holding e as estruturas internacionais. Olá pessoal, sou o Fernando Brandariz, advogado especializado em direito empresarial. Vamos agora para a segunda aula, falando um pouco mais sobre planejamento sucessório nacional e planejamento sucessório internacional, com ênfase em holding. Como dissemos na aula anterior, holding familiar não protege patrimônio, holding familiar não é objeto societário, não é um tipo societário, é um objeto societário. Tipo societário é sociedade liminar, sociedade anônima, sociedade limitada e a sociedade unipessoal. Holding vem do verbo inglês to hold, é controlar, manter. Quando se fala em holding, a grande maioria das pessoas acham que é o melhor caminho, o melhor cenário, o melhor instituto para um planejamento sucessório. Dependendo da família, não é interessante a utilização da holding familiar para um planejamento sucessório. Muitas famílias preferem a utilização do testamento, da doação, que nós dissemos na aula anterior, ou muitas vezes preferem não fazer nada. Muitas famílias não gostam da holding por quê? Se você pegar pessoas mais velhas, que são 60, 70 anos, que nunca foram empresárias, nunca tiveram contato com o contador, ou se tiveram, foi muito pouco, tem receio de abrir uma empresa para administrar o seu patrimônio, né? Tem sempre aquele integrante da família que teve problema com uma empresa, que foi autuado com uma empresa, teve reclamações trabalhistas naquela empresa, então a pessoa, existem pessoas que têm um pouco de receio de abrir uma empresa. Mas, na nossa opinião, o melhor cenário para um planejamento sucessório é a utilização da holding. Por quê? Porque na holding eu trago todo o patrimônio para uma sociedade, eu faço um planejamento sucessório, um planejamento tributário, e eu ainda consigo controlar de uma melhor forma dentro do direito empresarial, dentro do direito societário. Eu tenho 10 imóveis, eu transformo esses 10 imóveis em cotas sociais dessa sociedade holding. Tenho obrigatoriedade de trazer todos os meus filhos? Não. Tenho obrigatoriedade de trazer a minha esposa? Não. Então, na doutrina, nós temos a holding familiar, nós temos a holding pura e a holding mista. O que é a holding mista? Holding mista é aquela sociedade que tem participação em outros negócios, ou seja, ela participa de um posto de gasolina, de uma padaria, de um shopping e também exerce uma atividade. Qual atividade seria essa? Administração de bens, uma padaria. A holding pura é aquela sociedade que somente participa de outras sociedades. Ela participa de um posto de gasolina, de uma padaria, de uma loja de carros, mas ela não exerce nenhuma outra atividade, a não ser essas atividades que ela vai receber os lucros dessas atividades. A holding familiar, holding patrimonial, é aquela sociedade que detém o patrimônio da família e os sócios integrantes da família. Eventualmente eu posso ter como sócio o meu genro? Posso. É proibido? Não é proibido. Mas se nós estamos falando de uma sociedade para administrar o bem familiar, o bem da família, é interessante que eu tenha todos os integrantes da família. Eu também não tenho a obrigatoriedade de trazer o meu neto para ser sócio da sociedade. Eu, como pai, detentor da família, detentor do patrimônio familiar, que vou escolher quem eu acho interessante para trazer para a sociedade. Lembrando o seguinte que nós falamos na primeira aula. A depender da pessoa que eu trouxer para ser meu sócio nessa sociedade,
eu posso estar trazendo problemas. E quais são esses problemas? Se eu trouxer o meu filho, que é empresário, tem problemas na empresa dele, ou eventualmente poderá ter problemas, por culpa desse sócio, a nossa sociedade patrimonial poderá ter problemas. Por formação do grupo econômico, unicidade de sócio, desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração da personalidade jurídica inversa. Muito embora aqui nós estamos falando sobre planejamento sucessório, é interessante trazer também os elementos de uma sociedade empresária do nosso dia a dia. Então, se eu tenho um posto de gasolina e eu quero montar um novo negócio, eu tenho que saber quem que será esse outro sócio. Por quê? Porque se ele tiver problema, ele vai trazer problema para o meu negócio. O sócio, a pessoa que esteja contaminada, eu digo pessoa, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, se essa pessoa ela está contaminada, ela vai contaminar todos os negócios ao qual ela participa. Seja nessa holding familiar, nosso planejamento sucessório, seja nos outros negócios ao que ela participará. Então, se o meu negócio aqui está dando ruim, eu não estou conseguindo arcar com os meus custos, estou tendo execuções fiscais, estou tendo dívidas trabalhistas, esse sócio, se ele montar outro negócio, o passivo vai ser levado para esse outro negócio. Então, se eu estou montando a minha sociedade, meu planejamento, e eu tenho um filho, uma filha, minha esposa, que tem problemas, eventualmente eu posso perder o patrimônio familiar por conta de um sócio. Outra coisa, a depender da forma que eu trago esse sócio, eu vou trazer o genro nora. Então, vamos lembrar um pouco da primeira aula. Na primeira aula, eu expliquei para vocês a doação com reserva de usufruto e a doação pura e simples. E o regime de casamento do donatário desse patrimônio. Se eu monto a sociedade e trago a minha filha, meu filho, por intermédio de doação das cotas sociais, eu estou trazendo quem junto? O genro. Se eu dou as cotas com a cláusula de incomunicabilidade, eu eliminei meu genro, minha nora. Se eu vendo cotas sociais para minha filha e ela é casada pelo regime da comunhão parcial de bens, ou regime da comunhão universal de bens, ou participação final nos aquestos, eu estou trazendo o genro junto. Por que eu estou trazendo o genro junto? Estou trazendo porque o patrimônio está sendo adquirido na constância do casamento. E se o patrimônio está sendo adquirido na constância dos casamentos, celebrados pelo regime da comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos, o patrimônio é comum após o casamento. Não podemos esquecer também da união estável. Todo bem adquirido na constância da união estável, 50% para cada um. Eu tenho que analisar todo esse cenário. Recapitulando, qual o cenário? Quem que eu vou trazer para a sociedade? Quem que serão os meus sócios? São empresários? Se são empresários, o passivo desse empresário, desse sócio, está controlado? Não está controlado? Tem problemas paralelos? Não tem problemas? É casado? Tem união estável? Se é casado, qual é o casamento? Vou trazê-lo para a sociedade por doação de cotas, doação com cláusula de usufruto, vou alienar as cotas para eles. Esse cenário ele é traçado de forma específica para cada família. Cada família tem as suas necessidades.
Então, você não tem modelinho de holding, modelinho de contrato social, modelinho de acordo de cotistas, modelo de acordo de acionistas. É específico. Então, contratem, não procurem ninguém ou estudem bastante o tema, porque não é um mero contrato padrão que vai resolver o problema do nosso cliente, da nossa família. Quando eu falo em holding, né, sempre lembrando, holding não protege patrimônio. O que protege é de eventuais herdeiros e eventuais terceiros. Por quê? Porque a depender do contrato social, do acordo de cotistas, eu determino quem ingressará ou não ingressará na sociedade. Exemplificando, trago a minha filha para a sociedade, vamos imaginar que eu fiz uma doação, ela é casada para o regime da comunhão universal, eu fiz a doação sem a cláusula de incomunicabilidade. O patrimônio, as cotas sociais, é do casal, 50% para cada um. Lembrando, casado pelo regime da comunhão universal de bens. Numa eventual separação desse casal, 50% das cotas que eu doei sem a cláusula de incomunicabilidade para minha filha, pertence a ele, meu genro. Será que o meu genro ingressará na sociedade por conta da separação e por conta de ter os 50% das cotas sociais? Depende. Vai depender do contrato social ou do acordo de cotistas. O direito sobre os 50% das cotas ele tem. Agora, ele tem direito a ingressar na sociedade? Não sei. Para saber, vamos ter que ler o contrato social. E, eventualmente, no contrato social, no acordo de cotistas, vai estar expresso que, em caso de separação, o cônjuge separando, ou o terceiro, não ingressará na sociedade, cabendo a ele os haveres daquelas cotas sociais da nossa sócia. No contrato social, deve estar expresso a forma de apuração e a forma de pagamento dessas cotas. Dentro do contrato social, também vai dizer o seguinte: quem pagará os 50%? Será a sócia separanda ou será a sociedade? Ou os demais sócios? Lembrando que, se não for a sócia que pagar as cotas sociais do sócio separando por conta da separação, ocorrerá o quê? A diminuição da participação dela. Se os outros sócios pagarem o sócio separando, né, o cônjuge que não participa da sociedade, terá como consequência a diminuição da participação societária dessa sócia separanda. Da mesma forma, se a sociedade assim fizer. A sociedade pode comprar as cotas? Pode, desde que tenha dinheiro em caixa. E ela pode comprar as cotas. Qual é a consequência disso? Diminuição das cotas do sócio que está vendendo as cotas. Separando, né, o que não é o nosso sócio, o cônjuge separando, que está fora da sociedade, ele não ingressará na sociedade se assim desejar o contrato social. Agora, se no contrato social não tiver expresso isso, eventualmente ele pode ingressar na sociedade com os seus 50% de cotas. E qual que é uma outra forma dos sócios impedirem o ingresso dele na sociedade? Código Civil. Sócios que tenham acima de 75% podem proibir o ingresso de um terceiro. Se os outros sócios têm 75% e não tem no contrato social a proibição do ingresso desse terceiro, o cônjuge separando na sociedade, todos os sócios podem proibir o ingresso dele na sociedade.
Lembre-se, ele não ingressa na sociedade, mas ele não perde o direito patrimonial sobre aquelas cotas sociais. Se eventualmente tiver discussão sobre o valor patrimonial das cotas, será nomeado um perito e o perito vai avaliar o valor. É o chamado balanço por determinação. É determinar quanto custa, quanto vale a sociedade e, por consequência, quanto vale aqueles 10, 20% que estão sendo discutidos ali. Tá? Então, o que manda na sociedade é o contrato social. Lembra que o exemplo que eu disse lá atrás? O que vale é o testamento ou o contrato social? Qual que sobrepõe ao que aí? O que vai se sobrepor é o contrato social. Por quê? Porque o sócio não é obrigado a ser sócio de uma pessoa que ele desconhece. Eu não sou obrigado a ser sócio do meu sobrinho, eu não sou obrigado a ser sócio da minha mãe, do meu pai, e assim sucessivamente. Eu sou obrigado a ser sócio das pessoas que assinaram o contrato comigo naquele ato, ou que ingressaram depois, mas teve a minha concordância. Lembrando, quem manda na sociedade é o contrato social, não é quem tem mais participação societária. Regra geral, Código Civil determina o seguinte, de quem tem acima de 75% do capital social é quem manda e quem desmanda. Não é 50 mais 1. 50 mais 1 é na sociedade anônima. Então, como nós estamos especificando a sociedade limitada, vamos ficar nos 75%. Então, imagine o sócio, o pai, que tenha 50 mais 1. Alguns atos ele não poderá praticar se não tiver a concordância dos demais para fechar os 75% do capital social. Isso acontece quando? Exemplificando. O pai e a mãe montam a sociedade, traz um filho, 2, 3 filhos para a sociedade. E qual que é o planejamento dessa família? É ir doando cotas sociais até a filha ter seus 90% e os pais tiverem 10%. Vai chegar um momento que a filha vai ter os 90%, a filha ou as filhas terão os 90% e os pais 10%. Acima de 75% tem as filhas. Ela vai mandar e desmandar na sociedade. Qual que é o medo do pai e da mãe? É que tome atitudes contrárias ao interesse da sociedade. E o que o pai pode fazer aqui para se proteger da administração da filha? A todo momento que realizar uma alteração contratual, ele vai aumentar o quórum de aprovação. Vai chegar um determinado momento que a filha vai ter os 90%, o pai vai ter os 10%, mas o quórum de aprovação é 95%. Ou seja, a filha, para praticar determinados atos, obrigatoriamente vai necessitar da anuência do outro sócio, para fechar os 95%. Ela tem mais de 75%, mas o contrato social exige 95%. Então, recapitulando aqui, quem tem mais de 75% manda na sociedade, a depender do contrato social. Se o contrato social não dispuser nada ao contrário, vai ficar valendo os 75%. Eu posso aumentar o quórum para 90%, 95%, o que vai dificultar a administração da minha filha, da situação do outro sócio. É assim que você protege um sócio minoritário dentro de uma sociedade limitada. Na sociedade anônima eu posso fazer isso? Posso aumentar o quórum de aprovação. Mas lembre-se, se não tiver regra específica no Estatuto da Sociedade Anônima, a regra é dos 50 mais 1. E qual que é a grande vantagem de eu fazer o meu planejamento sucessório utilizando a holding familiar? Eu trago todo o patrimônio para uma sociedade ter uma administração profissionalizada.
Me dê um exemplo, Fernando. Imagine aqueles 10 imóveis que eu falei lá atrás, na primeira aula, e eu tenho 9 herdeiros. Um vai ter que comprar a participação do outro. Ou os 9 serão proprietários dos 10 imóveis. E aí você começa a trazer um outro problema, né? Qual que é o problema? Todo mundo é dono de tudo. Todo mundo é condômino daquilo ali. Como é que é feita a divisão para pagar a IPTU? Vou ter que dividir por 9. Como é feita a divisão para pagar IPTU? Divisão por 9. A manutenção do patrimônio. Pintura. Jardinagem. Assinar o contrato de locação. Vou ter que passar pelos 9. Vou imaginar que um mora numa cidade, outro em outra. Países diferentes. Fazer uma compra e venda. Escritura. Tem que juntar os 9 no mesmo ato. Vou imaginar que desses 9, 7 ou 8 não têm condições financeiras de bancar a manutenção desse patrimônio com o pagamento de condomínio, IPTU, jardinagem, pintura. Quem vai arcar com tudo isso? Quem normalmente arca é a viúva ou o viúvo, com a ajuda do herdeiro que tem uma condição financeira melhor. E que muitas vezes, que eu disse na primeira aula, não recebe de volta esses valores. Ele tira o dinheiro, banca, alimenta toda a estrutura, muitas vezes não se preocupa em guardar os comprovantes, os recibos, realizar uma prestação de contas e acaba perdendo esse valor que ele desembolsou para a manutenção do patrimônio. E além de tudo, além de ele não guardar a documentação, bancar do próprio bolso, ainda sofre algumas consequências. Quais são as consequências? Os herdeiros ingressam com ações de prestações de contas infinitas, sempre pedindo prestação de conta para onde foi e para onde vão os valores. E esses processos de prestação de contas demoram demais. Processo longo, demorado e o pior, são as consequências familiares por esse processo de prestação de contas. Quando eu tenho todos esses imóveis dentro de uma sociedade holding, na nossa sociedade limitada ou numa SA, eu transformei uma administração que era mais ou menos precária com uma administração profissional. O administrador dessa sociedade tem que prestar contas anualmente ou semestralmente, a depender do que tivesse prazo no contrato social, realizar a distribuição de lucro. Quando esses imóveis estão numa pessoa física, sendo administrado pelo espólio, pelo inventariante, o herdeiro ou os herdeiros nunca perguntam qual é a despesa para manutenção. Os herdeiros querem sempre o quê? O benefício, o rendimento da alocação dos imóveis ou da venda daqueles imóveis. Quando eu estou dentro de uma sociedade, eu não tenho mais esse questionamento. Por quê? Porque eu tenho balanço, né? Eventualmente os balanços podem ser auditados, né? Eu tenho uma administração profissional. Se o sócio não está gostando da administração, o que ele tem que fazer? Tem que chamar uma assembleia para destituir o administrador da sociedade. Ele sozinho consegue? Não. Ele precisa dos demais sócios. Porque aqui eles não são mais herdeiros, eles são sócios. Eu estou dentro do direito societário e tem que seguir as regras do direito societário que está dentro do Código Civil. Eventualmente, eu posso ter um sócio que esteja me dando problema. É aquele sócio, por exemplo, que está divulgando informações da sociedade. Eu tenho aquele sócio que, por mais que esteja no contrato social, nosso acordo, que nenhum sócio pode
participar de outra sociedade, seja como sócio, administrador, diretor, CEO, enfim, a nomenclatura que exista no momento, ele esteja proibido. E esse sócio, ele tem participações de outras sociedades, ou seja, ele está descumprindo a regra contratual assinada por todos nós, eu posso excluí-lo da sociedade. Eu tenho que ter no contrato social a cláusula denominada justa causa. E o que é a cláusula justa causa? São atos praticados pelos sócios que ensejam a exclusão da sociedade. Então, se está expresso no contrato que o sócio não pode participar de outra sociedade, ele participa, é uma causa praticada por esse sócio que dará ensejo à exclusão dele da sociedade, sob pena ainda de receber uma ação indenizatória por eventual prejuízo causado à sociedade. Vou imaginar que esse sócio ingressou numa sociedade, deu problema naquela sociedade, os sócios, irmãos da empresa patrimonial descobriram somente quando ocorreu a formação do grupo econômico. Trouxe o passivo da empresa que ele participa, acabou recaindo na nossa empresa patrimonial. Trouxe um prejuízo. Ele será excluído da sociedade, como também receberá uma ação indenizatória por perdas e danos causados pela sociedade. Posso ter também no contrato social a cláusula que obriga os sócios solteiros a casarem pelo regime da separação total de bens. Eu, como pai, digo, se vocês querem ser meus sócios e vocês são solteiros, se amanhã ou depois vocês vierem a casar, vocês são obrigados a casar pelo regime da separação total de bens. Pai, eu não quero casar pelo regime da separação total de bens. Tudo bem, você não será minha sócia. Você não vai perder o direito à herança no meu falecimento, mas minha sócia e sócia dos demais irmãos, você não será. Pai, eu aceito, tudo bem. Dá 2 anos, 3 anos, ela casa por um regime da comunhão universal de bens. Está expresso a obrigação de casar pelo regime da separação total de bens. Você casou por um regime ao contrário, é proibido. Te excluo da sociedade. Então, eu posso colocar no contrato social várias cláusulas que ensejam a exclusão do sócio. Sempre lembrando, quem manda é o contrato social. Quem elabora o contrato social tem que analisar todo o conceito da família, a exigência da família. Por isso, a não utilização de modelos contratuais. Como é que eu monto a nossa sociedade holding? Eu vou pegar a declaração de imposto de renda e vou relacionar ali dos meus 10 imóveis, quais dos 10 imóveis eu quero fazer um planejamento sucessório, um planejamento tributário. Lembrando que, se eu tenho participação societária em outras sociedades, eu não vou colocar essa participação societária como propriedade da nossa holding familiar. Ou seja, eu serei sócio de uma empresa patrimonial que terá como patrimônio cotas sociais de uma metalúrgica. Por que eu não vou fazer isso? Porque se ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, dessa metalúrgica, uma dívida trabalhista, uma dívida consumerista, com a defesa do consumidor, pediu a desconsideração da personalidade jurídica, vai atacar quem? A sócia. Quem que é a sócia? A nossa empresa patrimonial. E a nossa empresa patrimonial tem o quê? Todo o patrimônio, ou parte do nosso patrimônio imobilizado. Então, cotas sociais, eu não vou colocar como patrimônio da empresa patrimonial. Vamos separar. Operação é operação, patrimônio é patrimônio. Então, vamos colocar as duas operações
dentro da mesma casinha. Se eu tenho terreno e pretendo construir naquele terreno, uma casa, um prédio, enfim, eu tenho que pensar também duas vezes se vale a pena eu transferir esse ativo, esse terreno, para a nossa empresa patrimonial. Por quê? Porque se eu tenho interesse em construir, a empresa tem interesse em construir, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter que contratar o quê? Funcionário, eu vou ter que contratar matéria-prima, vou vender pelo Código de Defesa do Consumidor, né, que vou estar vendendo para o consumidor final, e amanhã ou depois eu posso ter o quê? Indenização, com base no Código de Defesa do Consumidor, eu posso ter reclamações trabalhistas dos funcionários que trabalharam nessa empresa, indenizações, porque eventualmente pode acontecer qualquer tipo de acidente. E aonde está o nosso patrimônio? Nessa sociedade. Então, se eu tenho interesse em construir algo nesse terreno, de duas uma, ou eu transfiro o terreno para a sociedade e a sociedade contrata uma construtora para subir o prédio, a casa, ou eu deixo na pessoa física e a pessoa física contrata e vai fazer qualquer outro tipo de negócio. Agora, se eu contratei uma construtora para subir o prédio nesse terreno, eu tenho que me resguardar de diversas questões. Quais são? Antes de eu realizar o pagamento para a prestadora de serviço, eu tenho que exigir dela o quê? As CNDs, as certidões, recibo do recebimento de todos os salários dos funcionários que trabalharam naquela construção, 13º, férias, INSS, fundo de garantia. Por quê? Porque, eventualmente, a nossa empresa patrimonial pode vir a ser responsabilizada por débitos trabalhistas dessa empresa que honrou com os compromissos. Todo mês que eu for realizar o pagamento para essa construtora, eu tenho que obrigá-la a entregar todos os recibos dos funcionários que trabalharam no nosso terreno, sob pena de não pagamento do valor acordado pela construção da casa, do prédio. Tá? Então, passamos por duas situações, né? Com relação ao terreno, se passa ou se não passa, e das cotas sociais. Cotas sociais, regra geral aqui, para todos nós, não vamos trazer cotas sociais de uma empresa operacional como patrimônio de uma empresa patrimonial. Tá? Então, eu vou relatar todo o meu patrimônio, vou imaginar que eu tenha 10 imóveis lá. Imóvel na rua tal, ele está declarado na declaração de imposto de renda por R$100 mil. Declarado por R$100 mil. Na prefeitura, está declarada, tem um valor de avaliação de R$200 mil. Mas esse imóvel ele tem um valor de mercado de R$500 mil. Tá? Então, nós temos três valores. O valor na minha declaração de imposto de renda, o valor venal da prefeitura e o valor de mercado. Começo a minutar o ato constitutivo da nossa sociedade. Então, vai lá, empresa tal, ato constitutivo da empresa tal, Fernando, papapá, resolve abrir a empresa XPTO aqui, capital social, R$1 milhão, que serão integralizados com a conferência dos seguintes bens imóveis. O que é a conferência, né? A integralização? É eu pegar o patrimônio que está na minha pessoa física, transferi-lo para a pessoa jurídica como uma das formas de formação do capital social. Né?
Por que uma das formas? Porque quando eu falo em imóvel, eu falo em integralização do capital social. Né? Quando eu falo em dinheiro, eu só formo o capital social. Então, quando eu falo em conferência, é porque eu estou levando imobilizado. Eu estou formando o capital dessa sociedade com imobilizado. Por isso a nomenclatura conferência de bens. Então, faço o contrato social, a minuta do contrato social, e quando eu chego ali na casa, uma casa na rua tal, qual é o valor que eu devo colocar? É o valor que está na minha declaração de imposto de renda, é o valor de avaliação da prefeitura, o valor venal, ou o valor de mercado. Eu posso colocar qualquer valor, desde que eu pague o ganho de capital na pessoa física. Então, se o imóvel está declarado no meu IR por R$100 mil, eu posso transferi-lo para a sociedade pelo mesmo valor de R$100 mil. Não tem ganho de capital. Agora, se eu transferir pelo valor superior aos R$100 mil, eu vou pagar o ganho de capital da diferença. Ou seja, se eu transferir por 300, que é o valor de mercado, eu vou pagar o ganho de capital sobre 200. Quando eu faço essa conferência de bens, né, integralizando o imóvel, eu tenho um imposto a pagar, que é o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bem Imóvel. Base de cálculo, normalmente, das prefeituras, é o valor venal. Ou o valor maior da transação. Fernando, me dá um exemplo de valor maior de transação. Vou imaginar que eu adquiri um imóvel da construção, na construtora, ele está em construção, o valor que eu paguei foi R$700 mil. Perante a prefeitura, esse imóvel está avaliado em R$500 mil. Qual que é o valor maior? 700 ou 500? Muito embora na prefeitura esteja o valor de 500, a transação que eu estou fazendo é de R$700 mil. Então, a base de cálculo será os R$700 mil e não os R$500 mil. Lembrando que, se eu aumento o valor da minha declaração de imposto de renda, no nosso exemplo aqui, de R$100 mil para 200, 300, 400 mil, eu vou pagar o ganho de capital sobre a diferença. Muito embora eu pague o valor da diferença, não me dá o direito de eu aumentar o valor sem o pagamento do imposto de renda. Exemplo, declarado por R$100 mil, está lá na prefeitura por R$300 mil, eu vou pagar com base em R$300 mil, mas não me dá o direito de eu aumentar perante o contrato social, no momento da integralização, o valor de R$100 mil para R$300 mil, sem o pagamento do imposto de renda. Toda vez que aumentar o valor da minha declaração de imposto de renda, eu tenho que pagar o imposto ao ganho de capital, imposto de renda, que não tem relação com o ITBI. Então, lembrando, se o valor da minha declaração de imposto de renda está por R$100 mil e eu aumentar ele para 300, eu vou pagar a diferença. Se na minha declaração ele está por R$100 mil, vou transferi-lo por R$100 mil, mas na prefeitura o valor de avaliação está por R$300 mil, eu vou pagar com base nos R$300 mil, mas não me dá o direito de eu aumentar no contrato social o valor do imóvel. Se aumentar o valor do imóvel, eu vou pagar o ganho de capital. Existe a possibilidade de eu não recolher o ITBI. Quando? Quando a atividade da sociedade não for o ramo imobiliário. Lembrando que no nosso caso aqui, na nossa holding, ela é um processo, um contrato social, cuja administração é a administração dos bens próprios.
Se no objeto social da nossa sociedade, o objeto social está como administração de bens próprios, é considerado ramo imobiliário e, portanto, eu tenho que recolher o ITBI. Se a nossa sociedade não tiver como objeto social o ramo imobiliário, atividade imobiliária, eu não vou pagar o ITBI. Isso acontece quando? Quando, por exemplo, eu tenho um galpão, quero transferir, formar o capital da sociedade holding, mas o objeto da nossa sociedade não será a administração de bens próprios. Eu vou fazer uma padaria, eu vou fazer uma loja de carro. O objeto social não é a administração de bens próprios. Portanto, não dá o direito de recolher o ITBI. Artigo 36 e 37 do CTN. Tá? Objeto da sociedade, de uma regra, de uma maneira geral, não recolhe o ITBI na conferência de bens, na integralização do capital por intermédio da conferência de bens. Mas no 37 ele diz, se a atividade preponderante for o ramo imobiliário, atividade imobiliária, paga-se o ITBI. Então, lembrando, se a nossa atividade ela é imobiliária, a administração de bens próprios, compra e venda, locação, incorporação, ou seja, imobiliário em geral, eu tenho que pagar o ITBI. Se for uma atividade não imobiliária, eu não pago o ITBI. Exemplo, padaria. Eu tenho um terreno e aquele terreno eu vou formar uma padaria. Ou daquele galpão eu vou montar uma loja. Nesses casos, com o objeto social da sociedade não será ramo imobiliário, atividade imobiliária, não vou pagar o ITBI. Professor, posso ter duas ou mais atividades na nossa sociedade? Sim. Não tem máximo. Agora, dependendo da atividade e faturamento dessas atividades, pode ser que eu não recolha o ITBI no momento da integralização. Vai ocorrer quando? Vou imaginar que na nossa atividade, no objeto da nossa sociedade, nós temos lá a administração de bens próprios e nós temos uma segunda atividade. Por exemplo, venda de software, venda de suco de laranja. De uma maneira geral, as prefeituras de São Paulo, elas cobram o ITBI, as prefeituras do Brasil, melhor dizendo, elas cobram o ITBI com base na atividade preponderante. Nesse caso, de ter duas ou três atividades, administração de bens próprios, venda de suco de laranja e software, a prefeitura vai analisar o quê? Qual que é a tua atividade preponderante? Aonde você fatura mais? Qual que é a atividade que você tem o seu maior faturamento? É na venda de suco de laranja? É na venda de software? Ou é na atividade imobiliária, na locação? Se for na locação, vai ter que pagar o ITBI. Se for nas outras atividades, não tem que pagar o ITBI. Então, imaginar que a nossa sociedade tem um faturamento de R$100 mil mês. R$55 mil vem da venda de suco de laranja. Ou seja, a atividade da venda do suco de laranja é atividade preponderante. Nesse caso, não vai ter que pagar o ITBI. Agora, se desses R$100 mil, R$55 mil vem do faturamento da locação, a prefeitura vai me exigir o recolhimento do ITBI. A prefeitura, eventualmente, ela pode te dar a guia de não recolhimento de ITBI, mas ela vai te fiscalizar. Prazo médio, Brasil, de todas as prefeituras, é de 3 anos de fiscalização. Então, você vai entregar o contrato, ela vai te dar a guia de não incidência do ITBI, da imunidade do ITBI, e vai te fiscalizar pelo prazo de 2 a 3 anos se a sua atividade realmente não está sendo a do ramo imobiliário, da atividade imobiliária. Se ficar demonstrado que a atividade preponderante é a atividade imobiliária, você vai pagar ITBI
com juros e multas e tudo mais, tá? A depender da prefeitura. Normalmente ela te cobra os juros e multa, por quê? Porque você deveria ter pago no momento que você pediu a guia de não pagamento de ITBI e não no momento que ela descobriu que você não paga, que a sua atividade preponderante não é a outra atividade que não seja do ramo imobiliário. Tá? Então, passei pelo objeto social, fiz a conferência dos bens e na conferência dos bens eu tenho que descrever minuciosamente todo o patrimônio. O patrimônio que está registrado na sua matrícula do imóvel. Então, uma casa na rua tal, contribuinte número tal, confere-se pelo valor de tanto. 100 mil reais, 200, 300. Se for um valor superior ao valor que está na declaração de imposto de renda, paga-se o valor do ganho de capital. O valor que eu declaro no ato constitutivo não é o valor que eventualmente será a base de cálculo para o pagamento de ITBI. O pagamento de ITBI é o valor da prefeitura. Nós já dissemos isso no início da aula. Então, faço todo o contrato social e aí, se eu sou casado pelo regime da comunhão parcial de bens, ou regime da comunhão universal de bens, e eu não quero trazer a minha esposa para fazer parte da sociedade, eu vou ter que ter uma autorizaçãozinha dela no final do contrato social, que é a outorga uxória. A outorga uxória é a autorização que ela está me dando para eu transferir 100% do imóvel para uma sociedade a qual ela não vai participar. Nós temos também a outorga marital, que é a autorização do marido para a esposa levar o imóvel para uma sociedade ou para vender. Outorga uxória, outorga marital. É a autorização para o cônjuge assinar sozinho. No final, quando eu dou início ao término do contrato, eu tenho que colocar as cláusulas contratuais que eu acho interessante, que a gente vai ver mais adiante, né? As cláusulas comentei com vocês, uma delas é a cláusula de falecimento, né? Eu tenho que saber, os sócios precisam saber o que será feito com as cotas do sócio falecido, se serão distribuídas para os atuais sócios, se serão liquidadas, forma de apuração, se o herdeiro desse sócio falecido ingressa ou não ingressa na sociedade, enfim, eu tenho que determinar isso. Principalmente a forma de apuração e a forma de pagamento. Todo contrato, via de regra, ele tem que ter uma cláusula que especifique o que vai acontecer com as cláusulas do autor da herança, do falecido. Para quê? Para você evitar discussões no judiciário. Está expresso no contrato, tem que ser respeitado. Você não vai entrar, ou você vai entrar. O que eventualmente dá uma discussão a mais, quando existe a cláusula contratual, é a apuração, né? Não é nem a forma de apuração, porque a forma de apuração ela está lá. Mas, eventualmente, tem diferenças contábeis dentro dos valores apurados pelo herdeiro e pela sociedade, pelos sócios da sociedade. E aí, eventualmente, dá uma discussão. Mas o principal, que é o ingresso ou o não ingresso, isso você já resolveu, tá? Tem uma cláusula de exclusão da sociedade, né? Que é a denominada justa causa, que nós também já mencionamos isso. Então, como é que funciona na prática? Para que eu exclua um sócio minoritário, eu preciso ter uma assembleia judicial, uma assembleia, melhor dizendo, específica para isso. Dá o direito ao contraditório para esse sócio que está sendo excluído e ali vai decidido na assembleia o que será feito, se exclui ou se não exclui. Eu não preciso do comparecimento dele na Assembleia e tampouco preciso da assinatura dele concordando ou não com a exclusão. Basta eu comprovar perante a Junta Comercial que ele foi chamado, teve uma Assembleia específica e as cotas sociais desse sócio será feito isso ou aquilo. A sociedade pode adquirir, a sociedade pode indenizá-lo pelo valor, enfim. Eu tenho que mencionar na ata
de assembleia o que foi decidido com as cotas sociais desse sócio que está sendo excluído. Quando eu falo em exclusão de sócio majoritário, eu tenho que ter também a assembleia, mas eu tenho que ter o quê? Um processo judicial. Eu não consigo excluir um sócio majoritário somente com a assembleia. Eu tenho que demonstrar perante o órgão julgador, o judiciário, os atos praticados por aquele sócio majoritário e quem vai decidir a exclusão dele ou não é o judiciário, por intermédio da sentença. E eu tenho outras cláusulas que a gente vai ver mais adiante. Quando eu termino a elaboração do contrato social, minha esposa assina, seja ela como sócia, seja ela me dando autorização, trago os meus filhos para serem herdeiros, sempre colocando eles com capital social baixo ou eles conferindo com o patrimônio. Lembrando que se ele está conferindo com o patrimônio, ele já é casado, eu estou trazendo o genro e a nora junto. Então, de uma maneira geral, de uma regra geral, não se confunde o patrimônio da família, do pai e da mãe, com o patrimônio adquirido pelos seus herdeiros. O patrimônio que eu vou montar a sociedade holding é aquele patrimônio adquirido pelos pais. Os filhos, se quiserem montar, fazendo um planejamento sucessório, que façam o deles, com seus respectivos herdeiros e respectivos esposo, marido, esposa, mulher. Normalmente não se confundem. Não se confundem por quê? Porque eu, como pai, não quero ter o genro participando do meu patrimônio. Eu quero a minha filha, mas o meu genro não. Então, cada laço familiar faz o seu planejamento sucessório, o seu planejamento tributário. Então, via de regra, eu monto o ato constitutivo, registro na junta comercial o ato constitutivo, vou à prefeitura, pago o ITBI, né, ou peço a guia de não incidência, levo ao RGI. O que é o RGI? É o cartório de registro de imóveis. O que o RGI vai fazer com o contrato? Vai registrar na matrícula do imóvel a conferência dos bens. Vai sair da titularidade da pessoa física, Fernando, e vai passar a ser de quem? Da pessoa jurídica da nossa holding familiar. Fazendo isso, vou fazer a primeira alteração contratual. Fazendo o que nessa primeira alteração contratual? Doando cotas sociais para os meus herdeiros. Eu posso fazer isso, mas eu tenho que fazer na primeira alteração contratual. Eu vejo muitas vezes, no mesmo ato constitutivo, uma cláusula embaixo de que o pai está doando as cotas para os seus herdeiros. Está errado. Eu não posso doar o que eu ainda não tenho. Eu só vou poder doar aquilo que eu tenho. E quando isso vai acontecer? Quando o contrato social sair da junta comercial devidamente registrado. Aí sim eu tenho cotas sociais. Se o contrato social volta com exigência, ou qualquer outro motivo, eu não tenho cotas sociais. Eu ainda tenho patrimônio físico ainda. A casa, o apartamento, o terreno. Tanto é que eu só vou declarar no meu imposto de renda as cotas sociais quando o contrato social estiver registrado. Porque eu vou trocar o ativo da planilha do lado esquerdo, uma casa, um apartamento, eu vou trocar pelo ativo o quê? Cotas sociais. Então, se eu não tenho contrato social registrado na junta comercial, eu não tenho cotas. Eu não posso registrar o contrato ainda. Eu estou registrando o quê? A casa e o apartamento ainda. Somente após a saída do contrato social da junta comercial devidamente registrado é que eu tenho cotas. E assim, eu vou fazer a primeira alteração contratual doando X cotas para os meus herdeiros, se assim eu quiser fazer. Porque eu posso fazer de uma outra forma. Lembrando que, se eu fizer por doação essa transferência, esse início de um planejamento sucessório, eu tenho que ter o quê?
a consciência e a lembrança de que eu tenho que fazer a doação com cláusula de incomunicabilidade. Pessoal, vamos para o quiz agora. Pergunta: hold é um tipo societário? Letra A, não. Letra B, sim. Letra C, depende do objeto social. Letra D, sim, desde que os sócios sejam pessoas jurídicas. Resposta correta é a letra A. Não é um tipo societário. Tipo societário, lembrando que nós falamos na primeira aula e no início dessa segunda aula, é sociedade anônima, sociedade limitada e unipessoal. Sempre lembrando, holding não é um tipo societário. Holding é um objeto societário. Vamos para o segundo quiz, pessoal. Pergunta: os sócios de uma pessoa jurídica podem ser pessoas jurídicas? A letra A, sim. Letra B, não. Letra C, sim, desde que sejam pessoas jurídicas nacionais. A letra D, sim, desde que sejam pessoas jurídicas internacionais. Resposta correta é a letra A. Sim, podem ser. Pessoal, agora vamos para o quiz terceiro. Pergunta: para abrir uma ERELI, empresa individual de responsabilidade limitada, é preciso integralizar o capital social com qual valor? Letra A, não existe essa obrigatoriedade. B, qualquer valor. Letra C, 100 salários mínimos vigentes. Letra D, 1 salário mínimo vigente. Resposta correta é a letra C, 100 salários mínimos vigentes. Pessoal, o que nós falamos aqui nessa aula? Relembramos um pouco da desconsideração da personalidade jurídica, formação de grupo econômico, desconsideração da personalidade jurídica inversa, falamos sobre holding, principais cláusulas contratuais, nós vamos rever um pouco isso na próxima aula, falamos sobre a integralização do capital social, doação das cotas sociais. Bacana? Aguardo vocês na próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.